A nossa Assembleia não foi criada por um deputado ruralista dentro da Assembleia Legislativa, não. A nossa vida, o nosso direito está rateado na mão de políticos. E aí, quando a gente chega em Brasília, é recebido com spray de pimenta, com bala de borracha. E a gente não tem liberdade, e assim é a vida de cada liderança que luta. Quando luta, você é perseguido, você é ameaçado de morte. Eu quero saber onde é que está o nosso direito. O que é realmente direcionado a nós? Infelizmente, temos que adubar as nossas terras com o nosso sangue indígena. E isso dói em nós, enquanto mulher, enquanto mãe. Não é fácil, mas a gente precisa resistir. Na época, quando houve a Guerra do Paraguai, o pessoal daquele lugar se esparramaram, esconderam, medo de guerra. Eles dormiam na estrada e sem nada de comer. O que eles faziam? É matar bicho. Mas se matou pequeno, não dava para aquela família. São 3 famílias que vieram junto. E para dormir. Não tinha coberta, mas era só uma. Não tinha muita coberta. E eles estão correndo, não pode parar muito. Tinha que vir embora ligeiro. E não podia parar nem que seja 1 hora ali. Quando eu começo a pensar, parece que eu imagino tudo que passou. Numa situação difícil, como um índio, até hoje. A gente não esqueceu. O Conselho Terena, ela nasceu da necessidade de ter um espaço de diálogo entre as lideranças indígenas, né? O resultado de todas as conquistas que a gente teve também foi fruto da Assembleia, né? Fruto da nossa união, fruto de a gente estar buscando junto um direito só, né? Que é a terra, que é a educação, que é a saúde. Quando foi criado o Conselho Terena, não tinha exatamente um nome, era uma reunião grande, né? A anciã Dona Nena, ela disse, né, que aquele lá era um momento histórico para o povo tereno, uma vez que depois que fomos expulsos, que saímos do Chaco Paraguaio, né, nunca mais as lideranças indígenas tinham se reunido. Então ela gritou, né, Hanaiti Ho'unewo Terenoe, que em português, traduzindo em português, significa exatamente a grande Assembleia Terena. Então foi a partir daquele momento que ela batizou aquela assembleia e aí convocou os caciques para compor o Conselho Terena. É uma organização tradicional e que tem como tema, principalmente, congregar os caciques e lideranças na luta pela terra. Quando nós tratamos de território, nós pensamos logo no local do bem viver. Livre de qualquer esbulho, livre de qualquer impedimento para a vida plena e as práticas tradicionais dos povos indígenas. Retomadas por que retomadas? Nós estamos voltando e pegando o que é nosso. Sempre foi nosso. A reserva criada, né, pelo governo não foi demarcada para as nossas comunidades, começou a ficar muito pequena e nós não tínhamos uma resposta do governo federal. E ali começa então a marcha, né, de nós retomarmos aquilo que é nosso, por direito, né? Há necessidade de nós fazer um embate político, de mobilização e também de retomar o nosso território, reocupar. É um direito que não está previsto, né, no direito positivado, é um direito que nasce justamente da aldeia, né, que nasce ali daquelas decisões do chão batido embaixo da árvore. Né? É um direito que nasce da mobilização dos povos indígenas. Né? Mato Grosso do Sul é um estado omisso aos povos indígenas daqui e qualquer outra população que não seja a população do boi, da bala. Né? A gente costuma dizer assim que carrega sangue indígena. A cana, o biodiesel daqui, a carne daqui do Mato Grosso do Sul tem sangue indígena.
Os fazendeiros aqui da região, a FamaSul e a Acrisul, eles resolveram promover um grande leilão da resistência, eles falaram, para arrecadar fundos para contratação, para constituir uma milícia armada. E essa milícia era justamente para promover o ataque às comunidades indígenas. O governo anterior estava difícil, esse governo de hoje está mais difícil ainda. Então o que nós vamos ter que fazer? É avançar. Nós também acreditamos que o atual governo, que é golpista, não tem condições nenhuma de tocar o Brasil, de administrar o Brasil, nem de propor nenhum tipo de reforma, nem de propor nenhum tipo de situação. Então nós defendemos nesse exato momento, sim, diretas já, né, para que o povo decida, né, o futuro do Brasil. Dentro dessa caminhada a gente, né, tem essas marcas que ficam em nós, né? Alguns tombados, né, no meio do caminho, né, e outros aí marcados por prisões e espancamentos, perseguições. Baseado no que você acusa o rapaz lá, né, de que ele está ameaçando você? Porque já tem 3 anos, né, que esse processo rola aqui e até agora você está vivo, ele falou, né? Falei, então, precisa morrer, doutor, para poder se acreditar no que eu estou falando? Então, só era verdade se alguém morre, né? O Conselho Terena tem sido muito perseguido, né? Por exemplo, em 2015 foi instituído na Assembleia Legislativa uma CPI para investigar o CIMI, né, que é um dos apoiadores das populações indígenas no Brasil, né? Só que na verdade não era para investigar o CIMI, né? Era justamente para criminalizar as lideranças terenas. As mulheres estão colocando suas vozes para também estar participando das decisões, né? Eu acho que uma vitória que tivemos é poder tá vendo várias mulheres indígenas, terena, dentro da universidade, né? Como graduanda, como pesquisadora, né? Colocando suas vozes, mostrando que também ela tem esses anseios de estar participando das decisões dentro do Conselho Tribal, né? A gente sabe que política pública para as mulheres indígenas, ela não é muito divulgada. E se tem, quais são essas que não chegam até as nossas comunidades? A gente acredita que com esse encontro, com esse movimento da Assembleia, as mulheres, num total, como um todo, podem articular e propor quais políticas públicas nós queremos, quais as ações nós vamos levar para as nossas comunidades. A cada Assembleia que surge, a gente vê a participação dos jovens em massa, né? E isso é importante, porque nós sabemos que quando existe a presença do jovem, haverá continuidade. A juventude indígena hoje no Mato Grosso do Sul tem se despertado, tem alguns jovens já como lideranças, e nessa Assembleia teve uma plenária, uma mesa só de juventude para tratar dos assuntos nossos como jovem. Então não é o futuro da luta, já é a atualidade. Essa pauta do parlamento indígena é uma coisa que o Conselho Terena vem discutindo desde as primeiras assembleias. O resultado de tudo que a gente fez nos deu, né, um momento histórico para nós, enquanto indígena, dentro do nosso município. Nós entramos para a história do município como o vereador mais votado de todos os tempos. Nós conseguimos fazer a mesa dos parlamentares indígenas, que é uma coisa inédita dentro do nosso estado, não é? É uma coisa inédita que nós conseguimos trazer e nós vamos, com certeza, dar continuidade entre esses parlamentares indígenas que hoje envolve a nossa região do Mato Grosso do Sul. Eu acho de suma importância esse fortalecimento entre povos e entre regiões, porque aqui também é uma escola, né? Uma escola a qual está nos ensinando, mais uma vez, reafirmar a nossa necessidade de resistência para existência. A quantidade de pessoas que estão vindo, que vieram para a Assembleia, isso é um fato histórico para nós, dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Não é uma reunião, não é só mais um momento de discussão, mas é sim um pedaço do capítulo que está sendo escrito na história do povo terena e com a participação da juventude. E não é uma escrita apenas em caneta, é uma escrita de memória. A nossa cultura, a nossa forma de vida, né, a forma social de nós organizarmos, e esses valores eles precisam continuar. A bancada ruralista, o governo federal,
os estados onde tem as representações anti-indigenistas se preparem, porque nós, populações indígenas do Brasil, estamos nos organizando para dar resposta com a alta demarcação. O meu povo deu a vida dele para defender esse pedaço de terra que hoje você tirou de mim. Temos que tomar posse do que é nosso.